Olá, você está ouvindo o podcast Futuro em Foco. Olá, começamos agora mais um podcast Futuro em Foco, uma produção da Comissão Técnica de Estratégias e Criação de Valor Centro-Norte da ABRAP. Eu sou Paola Dantas e farei a mediação deste encontro em parceria com Juliana Cardoso. Olá, Juliana. Olá, Paola. Que bom estar aqui com você. E eu, na condição de formada em educação, né, sou graduada em pedagogia, estou muito feliz com o tema que a gente vai falar hoje. Muito bom. Muito interessante mesmo. Então, nesta edição, nós vamos falar sobre a linguagem simples, um conjunto de técnicas de escrita e de apresentação da informação utilizado com o intuito de produzir textos mais claros, tornando a informação mais transparente, eficaz e inclusiva. O uso da linguagem simples é importantíssimo em diversas áreas, e isso inclui o ambiente em que estamos inseridos, o da previdência complementar, com tantos termos técnicos e difíceis de serem compreendidos. Com o crescimento do nosso setor, com novas formas de planos sendo oferecidos e diferentes públicos sendo alcançados, a comunicação objetiva e compreensível torna-se cada vez mais urgente. Para conhecer um pouco mais sobre o assunto e trazer dicas valiosas, temos o prazer de receber uma especialista em linguagem simples, a doutora Olívia Rocha Freitas. Juliana, você pode nos contar um pouco sobre a nossa convidada? Mas é claro, Paola. A doutora Olívia é doutora e mestre em Estudos da Linguagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Também é graduada em Direito e Letras, é presidente da Comissão de Linguagem Simples da OABDF e professora do IDP, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento, Estudo e Pesquisa, aqui em Brasília. É palestrante e consultora na área de escrita jurídica. Ela ministra cursos para tribunais e escritórios de advocacia, utilizando a temática da linguagem simples. Doutora Olívia, seja muito bem-vinda. Estamos muito felizes em recebê-la aqui no nosso podcast. Seja bem-vinda, Olívia. Eu quem agradeço pela oportunidade de poder falar aqui com vocês e com os ouvintes a respeito de um tema tão importante, que é a comunicação, né? Comunicação assertiva, clara, para toda a nossa população. Muito obrigada. Então, vamos à primeira pergunta aqui, que estamos ansiosos para começar a discutir esse importante tema aqui para a gente. Olívia, o termo linguagem simples pode ser confundido com uma comunicação mais simplória, superficial, sendo que, na verdade, seu contexto é muito diferente disso. Talvez o mais indicado em termos de nomenclatura não seja uma linguagem mais simples, mas uma comunicação mais clara, compreensível. Por exemplo, em vários casos, vemos termos em inglês que poderiam muito bem ser substituídos por termos em português. Nesse cenário, você pode explicar para a gente o conceito da linguagem simples? Claro. A plain language, por exemplo, é um termo utilizado para falar, e aí a gente trouxe a tradução direta, né, que é linguagem simples. Mas, de fato, linguagem simples pode ser confundida com uma comunicação rasa, simplória, próxima à informalidade. Mas não é isso. A linguagem, a gente pode trabalhar a linguagem simples como sendo linguagem acessível, que dá a possibilidade de compreensão para todas as pessoas. O mais importante é a gente pensar na comunicação não só para um grupo específico, mas sim para todas as pessoas, principalmente levando em consideração a formação dos brasileiros, né? Que a gente tem um percentual de em torno de 50% apenas da população que possui ensino médio, 19,7% segundo a PNAD contínua de 2024, 19,7% apenas possui ensino superior. Então, quanto mais acessível nós formos na nossa comunicação, mais fácil as pessoas vão compreender aquilo que a gente vai trazer como informação e principalmente quando essa informação é técnica. Quando a gente simplifica, traz de uma forma mais acessível, a gente consegue fazer com que essa linguagem atinja toda a população e ela compreenda tudo aquilo que a gente quer trazer como informação. Até porque, né, a gente sabe, Olívia, que a comunicação ela só se completa quando o outro entende, né, o que a gente quis dizer. Perfeito. Então, se a gente não consegue se fazer compreender, ela não é realizada, né? Então, por isso que é tão importante esse tema. É realmente uma missão muito nobre, né, que a gente vê da linguagem simples tentar abarcar. E no nosso mundo aqui, como a Paola trouxe, no mundo da previdência complementar, ela é essencial. Então, doutora Olívia, é muito comum a gente utilizar termos que são muito usuais de um determinado segmento, como
né, trouxemos aqui agora para o nosso, mas que parecem estranhos para pessoas que são de fora desse segmento, que não estão ali inseridas nessa realidade. É o caso, por exemplo, do que a gente chama de juridiquês, para quem é do meio jurídico, ou do economês, que a gente também escuta falar, para quem está mais acostumado com o mercado financeiro ou bolsa de valores. A gente poderia enumerar vários outros, né, desses segmentos que utilizam o seu próprio vocabulário, tal como o nosso. E nesse contexto, então, qual seria a relevância da linguagem simples nessa comunicação? Afinal, como a Paola colocou, mais importante do que a gente transmitir uma mensagem é que ela seja compreendida e utilizada, assim como a própria linguagem simples já traz, né? Fala um pouquinho para a gente sobre. A linguagem técnica, ela é fundamental para qualquer área do conhecimento. Né, se a gente for pensar na medicina também, né, a gente for pensar no jornalismo, na comunicação, terminologias como lead, né, são próprias dessa área de comunicação. Qualquer área de conhecimento, portanto, tem seus termos técnicos e a gente precisa utilizá-los entre os pares, a gente precisa utilizar em momentos formais, em documentos, porque isso facilita a comunicação. Mas veja, quando a gente for tratar de informações para pessoas leigas ou aquelas que não são dessa área do conhecimento, sim, a gente precisa fazer uma adaptação. E não é um problema a gente utilizar a terminologia específica e depois explicá-la, ou a gente fazer a substituição de termos para que as pessoas compreendam. Então, a adequação da comunicação é o mais importante. Qualquer área técnica vai precisar utilizar palavras específicas, mas quando a gente for falar para o público geral, a gente fala geralmente para o homem médio, a gente precisa fazer a adaptação da linguagem. Até porque, se a gente quiser uma comunicação efetiva, né, a gente vai precisar fazer essa adequação de linguagem também. Exatamente, porque em relação até ao nosso público, né, que são os nossos, que nós chamamos de participantes, ou até mesmo aquelas pessoas que a gente está buscando que sejam nossos participantes, que façam adesão aos nossos planos, nas nossas entidades, é muito importante, porque é o tema mesmo de previdência, o nome mesmo já é difícil, né? Ser previdente, né? Pensar no futuro, né? Então, nossa área tem muita legislação também, acaba tendo muito juridiquês, e a gente acaba tendo que conversar com esse público e explicar para ele o que significa cada termo, porque é do nosso dia a dia aqui de trabalho, mas que ele pode não conhecer, né? Então, pelo que você nos explicou, essa linguagem simples não se resume somente a textos e a uma boa escolha de palavras. A parte visual também merece um destaque, principalmente se a gente pensa que as pessoas aprendem de formas distintas, né? Então, tem pessoas que precisam, para entender melhor esses textos, de outros recursos, para ter mais facilidade para esse bom uso desse recurso. Então, o recurso visual, ele facilita esse entendimento. Poderia fazer uma relação desses dois tipos de linguagem, tanto a simples quanto a visual, para que a mensagem transmitida seja realmente compreendida? Sim. Se nós pensarmos nesse contexto da Previdência, imagine o quanto que a legislação hoje já mudou, desde 1988 até os dias de hoje. É muito confuso para que alguém possa compreender quais são as regras, as transições, né, como ela se enquadra, quais são as suas possibilidades de aposentadoria, enfim. Se a gente pensar nessas alterações de legislação, se você for explicar pela oralidade, imagine oralidade ou por um texto escrito, vai ser um pouco demorado. Agora, pense comigo em você fazer uma linha do tempo, desenhar uma linha do tempo ou falar por meio de uma linha do tempo. No ano tal foi a primeira alteração, no ano tal a segunda alteração, no ano tal. Isso na escrita, você vendo, visualizando, você consegue entender muito rapidamente. Então, o processo dessa linguagem visual facilita muito na compreensão dos documentos. A linguagem visual, ela vem para ajudar, auxiliar,
é mais um instrumento da linguagem simples. Porque o principal pensa na construção desse texto com terminologias que são difíceis, mas necessárias, né, de serem utilizadas. Então, a gente pode pensar num texto, um sumário anterior, em que a gente traga as siglas, as palavras que a gente vai usar que são difíceis. Pensa nesse documento em que a gente vai ter que citar a legislação. Cada vez que você cita a legislação, você deixa um link. Caso necessário, a pessoa clica e abre a legislação. Ela faz a leitura. Um quadro explicativo. Um quadro em que você tenha comparações em relação aos possíveis planos, às possíveis aposentadorias. Então, tanto quadro, uma linha do tempo, um sumário, tudo isso é uma forma de esquematizar conhecimento que facilita imensamente a comunicação. E aí, se a gente traz uma linguagem ainda mais acessível, a população vai compreender muito melhor. Além disso, a gente pode fazer documentos muito mais leves. Acredito que hoje, quando a gente trata de previdência, a gente tem a impressão, quando a gente pensa no assunto, algo muito pesado em termos de informação, né, burocrático, algo difícil de ser entendido. Se a gente faz um documento mais lúdico, com cores, em que a gente tenha menos informação em cada página, em que as pessoas consigam ler de forma fluida, isso facilita imensamente a comunicação. Então, a linguagem visual, ela facilita muito qualquer tipo de texto. E a utilização também de QR Code, por exemplo. Existe um documento com a explicação e você pode fazer um vídeo. Não só uma pessoa, você pode utilizar um avatar, também fazendo um vídeo explicativo de cada documento. Então, a gente hoje tem, pela tecnologia, diversas possibilidades de fazer essa linguagem visual chegar às pessoas. Além disso, nem todo mundo consegue compreender um texto só por palavras. Às vezes, a imagem faz com que a gente lembre muito mais fácil cada informação. Então, um desenho bem feito, uma ilustração bem feita, também faz com que as pessoas gravem melhor a informação. Além disso, os cegos podem ouvir a informação. Então, a gente pensar em acessibilidade, enfim. Eu acredito que a junção da linguagem simples com a linguagem visual, a gente consegue um ótimo resultado para a acessibilidade. Com certeza, o uso de vários recursos gráficos e agora até pensando, né, na acessibilidade de áudio, não só do vídeo, mas do audiovisual é muito importante. A gente procurar colocar nos nossos sites das entidades, quando a gente colocar alguma matéria ou alguma informação, buscar também, sempre colocar, né, aquela tradução em áudio, porque existem recursos hoje em dia, existem aplicativos que você, de forma gratuita, que você pode colocar, e isso facilita, né, para chegar também nessa inclusão mesmo digital, né, dos próprios cidadãos ou os nossos futuros participantes e interessados e os próprios participantes, né? Bem interessante isso daí. Bom, falando dessa questão da disseminação da linguagem simples, a gente vê muito, né, Paola, agora principalmente no nosso segmento, a disseminação dos guias, né, dos cursos. E aí no judiciário, que é um ambiente no qual a senhora tem amplo conhecimento prático e teórico, a gente sabe o quanto ainda é comum o uso de termos rebuscados ou com origem do latim, distantes da maior parte da população. Mas nesse ramo temos vários juízes que também já têm como prática utilizar a linguagem simples em suas decisões, inclusive com o uso de recursos visuais. Quais outros exemplos você poderia nos dar para nos constar sobre a abrangência da linguagem simples? Ela pode ser usada em qualquer circunstância? Sim, pode ser utilizada. Principalmente se a gente pensar no âmbito jurídico, desde o ano de 2023, a gente, após o Pacto da Linguagem Simples, que foi um pacto do judiciário, com todos os tribunais de todas as instâncias, para que todos usem a linguagem simples, o ministro Barroso, ele instituiu um selo linguagem simples, ou seja, aqueles tribunais que apresentarem casos e comprovarem que aplicam a linguagem simples, ou por meio de capacitação, ou por meio de documentos, eles recebem um selo da linguagem simples. Isso fez com que disseminasse essa informação no judiciário e que a gente visse muitos resultados positivos, principalmente nos laboratórios de tecnologia, dos laboratórios de inovação do Poder Judiciário. Então, você pode fazer uma pesquisa, por exemplo, uma indicação do LabLuz, que faz um trabalho excelente. A gente tem diversos tribunais que fazem, principalmente em relação a documentos como citação, intimação, que são documentos
pesados em relação à escrita, que eram trabalhados com parágrafos muito longos, às vezes 7, 12, 15 linhas, com palavras extremamente específicas e técnicas da área do direito, às vezes até desnecessárias. E todos esses textos foram refeitos, repensados e apresentados com uma linguagem acessível, uma linguagem visual, para que o cidadão possa compreender de fato a informação. Porque uma citação e uma intimação, ela chega primeiro para o cidadão, não para o seu advogado. Então, quando ela recebe em casa, por meio do oficial de justiça, que já é algo muito formal, um documento como esse, se ela lê palavras difíceis ou se ela não consegue compreender, a pessoa fica extremamente nervosa, ansiosa. Isso pode gerar diversos problemas, né, emocionais, psicológicos, enfim. A justiça, ela ajuda muito quando ela traz a informação mais clara. Então, esses documentos têm sido alterados, a gente tem conseguido bons resultados. Acho que de 2023 a gente tem diversas ações que foram colocadas em prática. Em sentenças também, nos documentos dos advogados, eu dei um exemplo da linha do tempo, mas a gente também trabalhar com desenhos, informações, animações. Imaginem numa situação em que a gente tem uma batida de carro e você, ao invés de explicar o que aconteceu, você fazer uma pequena animação por meio do QR Code, o juiz consegue ver. Isso facilita também a comunicação com o judiciário. E aí a gente pode estender isso para as empresas. Então, imagine quando a gente fala em plano de saúde, eu imagino que algumas pessoas têm um plano de saúde, quando elas vão ler o contrato, você lê o contrato, seu plano de saúde, dificílimo, né? Você lê o seu contrato com a empresa de telefonia, você lê o seu contrato quando você vai fazer um aluguel de um vestido, por exemplo. Enfim, a gente trabalha o tempo todo com esse tipo de documento e são documentos que as pessoas não leem. E não é por culpa delas, porque os documentos eles estão mal formatados, eles estão mal escritos, a gente não consegue compreender. Então, a gente se estende para essa área de contratos, mas se estende também para qualquer tipo de informação que precise chegar à população. Imagina que você vai ao supermercado e que você vai para a fila de prioridade. Você sabe exatamente quais são as prioridades? As pessoas têm essa informação? Você sabe dizer, assim, que precisa estar com a criança no colo? Ou uma mãe que amamenta sem a criança pode ir para essa fila? Né? Você sabe que aquele que tem problema de surdez tem o direito de usar a fila? Então, a gente não vê fisicamente, às vezes, algumas questões, mas a gente talvez faça um comportamento de julgamento por não conhecer. Então, a ausência da informação prejudica muito. O que a gente precisa? Dar acessibilidade às pessoas, dar essa informação de uma maneira mais fácil. O último exemplo que eu vou usar, imagine uma boia de uma criança. Aquelas boias que a gente enche soprando, tem, se você reparar, tem assim uns 5 parágrafos de escrita bem pequenininha naquela boia. Quem produziu aquilo queria cumprir a legislação da informação. Ela não quer, de fato, informar. Porque se ela quisesse informar, ela trazia um desenho, ela trazia uma informação com um texto maior e mais simples, que pudesse ser lido e compreendido. Então, a linguagem simples pode ser estendida para qualquer área do conhecimento, desde que você tenha consciência de que quer realmente informar e tenha empatia. Se colocar no lugar do outro, de alguém que não tenha formação, e pense como essa pessoa conseguiria compreender a informação. Então, eu acho que a gente pode trabalhar em qualquer área. Inclusive, né, até os símbolos estão sendo modificados, né? Eu já estive em palestras, em oportunidades diferentes, em que, por exemplo, o símbolo do idoso. A gente vê um idoso com bengala, com óculos, gente, meio corcunda. Você vê hoje em dia um idoso com 60 anos, a lei no Brasil, né, de 60 anos. E tudo bem, porque a gente às vezes fala assim, nossa, 60 anos é muito novo, mas a gente está falando como um brasileiro que mora numa cidade grande, que tem um poder aquisitivo melhor. Então, 60 anos é jovem, é aquela pessoa que ainda é atleta, corre, está trabalhando. Agora, imagina um idoso de 60 anos que trabalha no campo, que trabalha desde os 10, 12 anos, ele já não está na mesma condição. Mas a pessoa até não se identifica quando ela vê aquele símbolo ou na fila do mercado ou no estacionamento, com aquele idoso, e ela tem esse direito de estacionar ali ou de passar na frente, né? E voltando aí, quando você falou da citação, eu achei interessante, porque quando tem esse documento, né, que o oficial de justiça chega para citar uma pessoa, vamos dizer que é numa área de risco, às vezes numa comunidade, às vezes com uma pessoa que realmente, às vezes, pode nem saber ler.
E tem feito também esse trabalho na oralidade desse oficial de justiça que vai chegar lá com mandato, porque também não adianta ele chegar com mandato bonito. Sim, né? Eu já vi alguns exemplos, assim, que parece até um jornalzinho, uma newsletter, né? Com box, com desenho, tudo com a linguagem mais simples. Mas ele, na hora de... Será que ele tem essa sensibilidade na hora de estar... Porque faz parte do trabalho dele citar, né? Eu acho que o nome certo é o cidadão, de explicar aquilo ali, porque se ele só simplesmente entrega, por mais que esteja bonitinho, às vezes a pessoa não sabe nem ler. É uma realidade do brasileiro. Sim. Então, tem os laboratórios, o judiciário tem trabalhado também isso com o oficial na forma dele chegar e citar, explicar para o cidadão, ou ele só entrega? Assim, tem se falado isso, porque é aquilo que eu comentei aqui, que a gente estava comentando, que a comunicação chegou ali, né? Ela realmente se completou, porque a pessoa entendeu. Esse trabalho também está sendo feito? Sim, alguns tribunais têm feito o trabalho e quando a gente remodela documentos, quando eu faço trabalhos com eles, a primeira etapa é a gente pensar no que é necessário mudar, a segunda etapa é a gente remodelar o documento e a terceira etapa é fazer um questionário com as pessoas que recebem, para ver se melhorou, para ver se a linguagem está clara. Após a leitura do documento pela pessoa, né, ela responder 3 perguntas, você compreendeu? Você deve ir qual dia para o tribunal? É presencial ou é online? Para ver se ela entende as informações mais relevantes. Então, faz parte do trabalho da linguagem a escrita, a reescrita, remodelar, porque a comunicação é algo muito vivo. Então, hoje um documento que está muito bom, amanhã pode não estar. Então, é sempre importante a gente testar com a sociedade para ver se a gente atingiu de fato essa acessibilidade e, se é necessário, fazer as correções. Então, aquilo que você trouxe como informação é fundamental, porque não é só entregar, né? A gente entrega e tem que garantir que, de fato, a informação foi recebida. E garantir que, após a saída, né, do oficial de justiça, essa pessoa saiba comunicar aquela informação a outro, a um advogado, saiba quem procurar, né? Que ela tenha, de fato, a compreensão daquele documento. Que é o caso do nosso, que a gente pode, às vezes, né, Juliana? Assim, numa central de atendimento, por exemplo, que a pessoa que está passando as informações ali para o participante, que ela possa checar se ele entendeu, o senhor compreendeu que é assim, assim, assim? Fazendo esse questionamento, quando a gente pergunta, a gente também tem a resposta. Se a pessoa compreendeu, a gente tem a oportunidade de estar ali também, mais uma vez, checando, informando, não é? Checando a escuta, né? O que o senhor entendeu? O senhor compreendeu qual é o próximo passo? E aí a gente vai vendo, vai trazendo esse entendimento de um assunto que é tão complexo, né? Até para quem trabalha nas entidades, imagina para o cliente do lado de lá. Até porque a gente vê, né, quando entra uma pessoa nova para trabalhar com a gente, o tempo que ela leva para essa curva de aprendizagem, que não é um tempo assim tão curto em relação a se você vai trabalhar em outra empresa. Sim. Por mais que a gente, uma advogada, ou nós mesmos, que eu sou da área de comunicação, quando eu entrei na minha entidade, lá na fundação, eu não era desse mercado. Então, assim, é uma curva de aprendizagem que é diferente de outros lugares que eu já trabalhei. Justamente, eu acredito que por muita legislação que tem, o nosso sistema é bem regulado, e são vários detalhes, né? Mesmo a gente aqui, nós somos das comissões, cada fundação, às vezes, ela é regida por uma lei, por uma diferente. Então, a gente tem tenho que aprender isso, é diferente nessa situação do que na outra. Então, a gente facilitando esses próprios documentos que a gente tem nas fundações, para que até na hora da gente fazer o acolhimento do novo empregado, para poder explicar para ele como que funciona, né? E tentar facilitar essa curva de aprendizagem, que ela fica ali, olha, nossa, demora às vezes 3, 6 meses para a pessoa captar tudo. E é verdade, eu falo porque volta e meia a gente recebe gente nova lá na fundação e a gente precisa explicar tudo, como funciona, até ela pegar, demora um pouco, né? Então, se a gente tivesse, às vezes, os documentos traduzidos de forma mais simples, visualmente mais simples, a gente teria mudado também o nosso discurso, que eu vejo que a gente ainda usa. Às vezes eu fico assim, igual eu falei aqui, entidade, vamos facilitar a fundação, né? Então, assim, para quê? Para que a pessoa tenha essa facilidade de entendimento, né?
Produzir também guias e manuais para quem inicia numa área de conhecimento é muito importante, porque essas pessoas geralmente elas não sabem muito como fazer, ou cada um faz de acordo da maneira que é orientado. E a gente sabe que às vezes a gente tem pessoas diferentes nos cargos e uns orientam de uma forma, outros de outra. Para que a gente tenha uma padronização de comunicação, é fundamental que os órgãos tenham manuais e guias para que as pessoas novas e as pessoas antigas, elas se fundamentem para produzir as informações, que aí você garante a equidade da informação, né? E que todos estão apresentando no mesmo nível a informação, para que as pessoas tenham um melhor acesso, né? Então, eu acho que tanto organiza internamente a comunicação, como facilita para o público. Exatamente. E pelo que a gente já escutou até aqui, né, nesse podcast, não basta utilizar as palavras corretas para considerarmos que um documento, uma matéria ou um comunicado foi elaborado com o uso dessa linguagem simples. As palavras mais indicadas são um bom começo, mas há um conjunto de técnicas de escrita e de design da informação que são essenciais para se transmitir uma mensagem. Com a sua experiência nesse tema, quais são essas etapas que podem ser consideradas na preparação desse material e quais são as técnicas que você recomenda para um perfeito entendimento do que pretende se informar? Acredito que a melhor forma da gente pensar em linguagem simples, seja avaliando a forma de escrita. Ela é fundamental, é ela que traz a comunicação, então a gente precisa verificar. Primeiro, se o nosso texto tem uma boa estrutura, uma estrutura que eu falo é a questão estética do texto mesmo. Então, se ele está bem organizado, se ele está padronizado, se ele é fácil, tem uma fácil leitura. Um exemplo em relação à fonte que a gente usa, se a gente usar a fonte com serifa, a fonte com serifa é aquela que tem um traço abaixo ou acima, né, que junta uma letra à outra. As pessoas que têm deficiência visual não conseguem ler, as pessoas que têm também déficit de atenção têm mais dificuldade de ler. Então, é mais fácil a gente ler as fontes que cada uma das letras elas ficam mais separadas, porque a gente identifica mais facilmente as letras para fazer a leitura. Então, isso impacta uma leitura, que é uma questão estética, mas impacta a compreensão, o entendimento. Um texto bem justificado, um texto bem organizado, faz toda a diferença. Padronizar informações como datas, valores, leis, isso também faz diferença, a qualidade do texto, né? Depois a gente pensa na estrutura textual. Como é que é essa lógica interna de informações que eu vou trazer? O texto está concatenado, está organizado de forma lógica, os meus parágrafos são escritos de forma direta, são parágrafos curtos, tudo isso é técnica para linguagem simples. Então, escrever de forma concisa, objetiva, e aí a gente pensa em cada uma das palavras que a gente vai utilizar. Eu preciso dessa palavra? A maior parte das vezes, a gente escreve um primeiro texto muito prolixo. Isso é comum. Isso acontece com todo mundo. A nossa primeira escrita não é a melhor. A gente repensa e revê. A maior parte das vezes a gente pode tirar até 15% da primeira revisão do número de palavras, que não vai fazer diferença. Então, a gente tende a usar muitas palavras. Qual é o prejuízo que se tem? Imagine que num documento, 3 páginas, você consegue tirar 15%, numa segunda revisão mais 15%. Então, em torno de 30% da primeira escrita a gente consegue retirar. Pensa isso no seu cotidiano, de você ler menos 30% de cada texto que você tem que ler diariamente, faz muita diferença. E cada texto produzido, principalmente por vocês, não é lido por uma pessoa só. É lido por diversas outras pessoas. Então, pensa na economia, né, de palavras. Não é que um texto mais curto seja melhor. Não necessariamente, mas um texto em que se preocupa com essa estrutura estética, com a lógica, com a forma de escrita das frases e se preocupa também com o excesso de palavras, faz muita diferença. Tem uma citação que eu gosto muito do Graciliano Ramos, que ele diz assim, ele faz uma analogia com a nossa escrita. Ele fala das lavadeiras alagoanas e quando elas vão fazer... levam suas roupas para a beira do rio para lavar, molham a roupa, esfregam a roupa, fazem um processo manual de lavagem, colocam o sabão, tira o sabão e neste processo ela verifica que a roupa está pronta para ser pendurada quando ela não pinga mais. Eu diria que o nosso texto está pronto quando ele não pinga mais. É quando não
quando eu não tenho mais palavras para colocar, mas o contrário. Quando eu já não posso tirar mais nenhuma palavra. Então, na maior parte das vezes a gente pensa assim, poxa, eu já coloquei tudo nesse texto, está tudo aqui, então o texto está pronto. Não. O texto está pronto quando você não pode tirar mais nenhuma palavra, porque ela faz toda a diferença no contexto. Então, todos os excessos a gente deve tirar, porque o brilho do nosso texto e de cada elemento que a gente traz, se a gente for trazendo outras informações, esse brilho se perde. As pessoas não conseguem compreender a informação principal. Então, é muito melhor que você traga uma informação muito bem escrita do que você trazer diversas informações. E aí, quando a pessoa vai fazer a leitura, ela não sabe sequer identificar o elemento mais importante. Então, a gente tem que pensar no estratégia e planejamento de comunicação. Tudo isso faz parte de uma escrita com linguagem simples. Então, se você me perguntar, é fácil escrever simples? Não. Já a Clarice Lispector, né, ela escreve, é difícil, o mais difícil é ser simples. Exige técnica, exige dedicação, tempo, esforço, mas é fundamental para que a gente tenha um maior alcance para o nosso leitor ou para a pessoa com quem a gente quer comunicar. Nossa, Olivia, é fantástico isso que você trouxe da economia de tempo, porque 30% a menos de tudo que a gente tem que ler, imagina, isso é economia de vida, para a gente poder fazer outras coisas, né, e se dedicar a outras questões. Então, maravilhoso. E agora fala para a gente quais são os princípios da linguagem simples. A gente trabalha com os princípios relacionados à clareza, objetividade, precisão, a acessibilidade. E aí tem um outro elemento que hoje tem se discutido a respeito da possibilidade de linguagem simples, que é a questão de gênero, né? Linguagem, comunicação, hoje trabalha muito com essa questão. Mas os principais são a objetividade, ou seja, você escrever de forma que o leitor compreenda. E, principalmente, eu falo isso no direito, mas eu percebo que não acontece só na área jurídica. Em qualquer outra área acontece, que é a pessoa explicar muito uma informação e utilizar na escrita essas explicações antes da informação principal. Vou dar um exemplo. No direito, a gente escreve geralmente assim, conforme artigo 22 da lei tal, do dia tal, que trata do assunto tal. E aí, depois de tudo isso, você escreve, entende-se que... O entende-se, que é a coisa mais importante que você precisa retirar daquele parágrafo, está na terceira, quarta, quinta linha. Então, a gente precisa começar falando do mais importante. Entende-se isso e aquilo, conforme legislação. Porque se a pessoa não pegou a informação logo de início, ela vai ter dificuldade para compreender o seu texto. Então, ser objetivo é falar de forma clara. Sujeito, predicado, complemento. A gente não deve intercalar as frases, a gente não deve fazer parágrafos longos, né? A precisão diz respeito à escolha correta de cada uma das palavras. Geralmente, para cada situação, a gente tem uma palavra específica daquilo que a gente quer trazer. Nem sempre a gente encontra. Hoje, graças a Deus, a gente tem a tecnologia que pode nos ajudar, né? Antes a gente só tinha livros e dicionários em casa. Hoje a gente tem diversos sites que nos ajudam. A inteligência também artificial nos ajuda a fazer uma melhor escrita. Então, buscar a palavra mais adequada para o seu contexto faz diferença. Então, a clareza, a objetividade, a precisão de cada um desses elementos de escrita fazem diferença. Esses são os princípios da linguagem simples. Isso, eu tenho até conversado lá na fundação mesmo, porque com esse tanto de texto que a gente tem que ler, não só texto que nós temos que ler, o tanto de informações que a gente recebe diariamente. É no WhatsApp, é no nosso trabalho ali, ou numa ligação telefônica, a gente está bombardeado o tempo todo de informação. Então, quando a gente recebe, eu vivo falando lá, é aquela coisa assim, até do jornalista, né? A gente sabe como é que funciona. Quando a gente vai escrever bem um texto, a gente colocar as principais informações no lead, no primeiro parágrafo ali, né? Colocar tudo. Porque se a pessoa não leu tudo, o texto inteiro, mas se ela leu o primeiro parágrafo ali, ela sabe do que se trata o texto e sabe as principais informações. Então, quando a gente também for escrever, né, então essa técnica da linguagem simples é um pouco do que a gente utiliza também no jornalismo, de usar ali tudo ali logo de cara. Eu brinco assim, gente, tem que estar tudo no lead ali, porque quem, quando, onde, como, por quê, porque se a gente tem tudo ali,
se a pessoa com essa tanto de formação que ela tem para ler, para trabalhar no dia a dia dela, ela pelo menos vai saber. Infelizmente, às vezes as pessoas só leem ali o título, né? Então, até o título a gente tem que ser claro nele. Eu tenho conversado muito lá com a minha equipe. Eu falo, gente, já coloca no título para a pessoa saber do que se trata, que o título seja atrativo, que ela chegue ali e olhe, se interesse para ler pelo menos ali o primeiro parágrafo. Num e-mail, o assunto, né? Se não for o título, é o assunto do e-mail. A gente adaptar para cada canal que a gente vai utilizar, né? Porque também a gente escreve de acordo com o tipo de canal que a gente vai estar usando, né? Então, a gente tem isso daí, Olívia, a cidadania como esse princípio fundamental, né? Que garantido pela Constituição, no sentido de assegurar que todos têm o direito à informação. Então, talvez por isso, muitos considerem a linguagem simples como uma causa social mesmo, já que defende o acesso dos cidadãos aos serviços e informações públicas. Nesse aspecto de legislação, nós temos leis estaduais, leis municipais e até norma técnica da Associação Brasileira de Normas Técnicas, como a ABNT, criada em 2024, estabelecendo esses princípios e diretrizes para elaborar esses documentos em linguagem simples. No Senado, já houve a aprovação, em março deste ano, de um projeto de lei que obriga todos os órgãos públicos do Brasil a utilizar esse tipo de linguagem para se comunicarem com a população, criando uma política nacional sobre o assunto. Então, quais são as legislações que devemos seguir no uso dessa linguagem simples? Essas que você citou já são muito relevantes, né? A ISO 24495, o projeto de lei 6256. Há 15 dias, mais ou menos, eu estive no Senado e conversei, está tramitando ainda esse projeto de lei, e a gente conversou a respeito de como trazer essa legislação para que ela seja aplicada de uma melhor forma, mais efetiva, e a escrita também do próprio texto, como melhorar. A gente ainda vai ter que, infelizmente, voltar para a Câmara, que foram feitas muitas emendas nesse projeto de lei. Então, ele retorna para a Câmara para ser votado, para depois retornar ao Senado. Enfim, nosso processo legislativo é um pouco burocrático. Mas essa vai ser também uma grande referência para a gente. Na área jurídica, a gente tem diversas normas internas dos tribunais para aplicação da linguagem simples. A gente tem também, são recomendações do CNJ, recomendação 144 de 2023 e a recomendação 591, também relacionada com a utilização da linguagem simples. Fora isso, a gente tem também tramitando, acredito que vai ser mais rápido ainda, nos estados. Em Rondônia, a gente já tem um projeto de lei que acredito que no próximo mês já vai se tornar uma legislação, a aplicação. E esses projetos de leis que a gente está falando é para aplicação no Poder Executivo, né? Que é muito interessante, porque a linguagem jurídica, a linguagem técnica, ela não está restrita ao âmbito jurídico. Ela vai para o âmbito legislativo, né, que a legislação ela apresenta essa linguagem, e também para a administração pública, porque a administração pública segue as normas, segue as regras, segue a lei, e quando você vai a um órgão público, você tem muita dificuldade em encontrar informação. Há pouco tempo, eu tenho uma empresa e precisei tirar uma certidão, e trabalho muito com internet, com computador, não consegui tirar. E aí, depois pedi uma contadora, paguei ela para tirar uma certidão para mim. E aí pedi, por gentileza, me mostre o caminho. E aí ela mostrou, e aí eu disse, zero intuitivo. Então, você imagina as pessoas que precisam utilizar, por exemplo, o INSS. O INSS é o maior demandante do Poder Judiciário. Então, a maior parte da população utiliza o INSS. Se não está clara a informação lá, a população não entende, não tem onde ir. Você só vai ao INSS hoje se você marcar. Não tem uma pessoa lhe esperando para dar informação. Então, percebe que essa comunicação, ela impacta o Poder Executivo demais. Ela impacta o judiciário, né? O acesso à informação, o acesso à justiça é muito impactado. Então, em todas as áreas de comunicação. Então, a gente tem leis estaduais que hoje a gente ainda não tem nenhuma que está em vigência, mas a gente tem esse projeto federal, que foi citado, né?
6256, alguns estados, como de Rondônia, estou me lembrando de Rondônia, mas São Paulo também tem uma iniciativa muito interessante na Prefeitura Municipal de São Paulo, que eles fizeram uma comissão e uma parte de uma secretaria para tratar sobre linguagem simples, para que eles pudessem trazer as informações do executivo de uma forma melhor para a população tratar, né, os textos, as informações. Então, isso é muito interessante. E os demais sobre linguagem simples estão no âmbito do judiciário. Então, eu penso que a gente tem aí uma ampla possibilidade de trabalhar essa linguagem, que ela seja mais acessível e que a gente consiga aí melhores resultados para a nossa população. Bom, você acabou de trazer para a gente um panorama super detalhado das ações mais recentes no Brasil sobre o tema, um tema que é discutido aqui desde de 2010, né, do ano de 2010, com algumas leis, como, por exemplo, a Lei de Acesso à Informação, ou a Lei dos Direitos do Usuário do Serviço Público. Isso falando de Brasil, né? No mundo é um tema que é discutido há muito mais tempo, né, com marcos como, por exemplo, a década de 40 no Reino Unido, ou de 60 nos Estados Unidos. Então, a gente vê que é um tema que vem se desenvolvendo e que a gente está ali agora colocando isso para funcionar, e vai levar um tempo, mas a gente espera que seja o mais curto possível para que a gente veja os benefícios na população, né? E isso tudo se traduzir em maior acesso, uma maior facilidade. Para a gente finalizar, Olívia, você poderia mostrar para a gente, além dos vários que você já trouxe, exemplos de utilização da linguagem simples, algumas dicas que a gente pode colocar em prática essa técnica tão relevante? Olha, eu diria que se você quer utilizar a linguagem simples, pense em 3 passos. Para mim, essa é a régua de medida. Quando você ler o seu texto, veja se você consegue encontrar facilmente a informação que você precisa. Depois, verifique se você entende essa informação. E, por fim, se você é capaz de utilizá-la. Se você passa por esses 3 passos, o seu texto tem linguagem simples. Mas, claro, é importantíssimo que, além de você, outra pessoa, que seja o seu público-alvo, faça também esse mesmo teste, essa mesma verificação, né? Se essa pessoa conseguiu, então, compreender ou encontrar a informação que ela precisa, né? Ela conseguiu entender a informação e ela sabe utilizar essa informação, a gente tem a linguagem simples. Claro que esses 3 passos, eles são aqui restritos, né, limitados, e a gente tem diversas outras técnicas que podem aprimorar, mas eu acredito que se a gente aplicar isso, e principalmente eu acho que linguagem, ela tem muito mais uma questão social. É pensar no outro, é ter empatia, pensar na população e menos na gente. Eu acho que quando a gente tem dentro de nós um espírito de pensar no outro e de querer verdadeiramente ser compreendido, eu acho que esse já é um grande passo. Quando a gente repensa o que a gente escreve, pensa no outro, a gente já faz diferente. Então, primeiro é você pensar no outro. Depois você pensa nas técnicas. E aí você acaba encontrando sempre uma fundamentação que vai lhe ajudar. E cada um desenvolve uma técnica, né? Não tem só uma técnica, apenas uma forma. Mas eu acredito que se você tem essa intenção de ajudar o outro e de pensar nessa possibilidade de ampliar a compreensão da sociedade a respeito das informações, a gente consegue um resultado muito melhor. Quando a gente fala de democracia, só existe democracia se o outro compreende o que eu falo, né? Se ele é capaz de compreender e opinar. Então, a população brasileira, ela merece. Ela é uma população que, infelizmente, não tem uma boa formação, ela não tem conhecimento técnico, ela também, economicamente, é muito vulnerável. E se ela tem já essas dificuldades, a gente ainda trazer o obstáculo da linguagem é a gente excluir essa pessoa mais uma vez da sociedade. Então, se a gente pensar em inclusão, a gente já pensou muito em linguagem simples. Nossa, perfeito, Olívia. A gente gostaria de agradecer novamente por você ter aceitado o nosso convite, por compartilhar essa experiência com os nossos ouvintes e contribuir para uma linguagem mais efetiva. Nossa, para o nosso segmento isso é importantíssimo. Nossa, muito obrigado. A gente fica muito feliz em ouvir isso, né, Juliana? Assim, e queremos, ansiosos por
também trabalhar esse tema no nosso segmento, que é muito interessante, que a gente já aqui, de uma forma não tão técnica quanto o que a gente ouviu hoje aqui, a gente tem trabalhado e a gente quer trabalhar cada vez mais aí no nosso segmento. Então, foi muito bom essa oportunidade que a gente está aqui, queria te agradecer. E de poder disseminar essa informação, né, Paola? Como um tema, talvez, tratado de forma inédita no nosso segmento para todas as entidades e poder, daqui a pouco, colher os frutos dessa iniciativa. Muito obrigada, Olívia. Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade e caso tenham interesse, eu tenho um Instagram, @OliviaRochaFreitas. Lá eu trago dicas a respeito de linguagem simples, então também um site que eu trabalho essa questão da linguagem simples, tenho um livro publicado chamado Democratização da Linguagem e Acesso à Justiça e tenho feito também muitas pesquisas relacionadas com essa linguagem para a gente ver realmente se a população tem entendido a comunicação da melhor forma possível, né? Então, agradeço imensamente a oportunidade e estou à disposição. Obrigada. E para você que nos acompanha, mantenha o Futuro em Foco. O episódio de hoje foi roteirizado por Kleber Rossir, da Neos Previdência, e moderado por Paula Dantas, da Funpresp Jude, e Juliana Cardoso, da Fundiágua. A decupagem foi feita por Elaine Carlos, da Funcef. Este podcast é uma produção da Comissão Técnica de Estratégias e Criação de Valor Centro-Norte da ABRAP, composta por representantes das seguintes entidades: SERES, Centros, Síbrios, Equiteprev, Funcef, Fundiágua, Funpresp-ESE, Funpresp-Jude, Neos Previdência, Postales, Polprev, Previdência BRB, Previnorte, Previsan, Sebrae Previdência, Serpros, Sistel. Obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.